Olá pessoal, então mais um resumo aqui do conteúdo. Então agora vamos falar sobre derivadas parciais de ordens superiores. Bom gente, como lá no cálculo 1 nós tínhamos as derivadas ordinárias de ordem superior. Então só para relembrar, vamos pegar aqui uma função. Então uma função de uma variável, né? Então vou pegar aqui I, que está contido em R. Uma lei de formação dela vai ser f de x igual a 4x ao cubo menos 6x ao quadrado. Bom, gente, derivada de f em relação a x em x vai ser 12x ao quadrado menos 12x. A derivada segunda de f, derivando em x novamente, vai ser igual a 24x menos 12. Posso ainda derivar mais algumas vezes, mas tá bom por aqui. Então vamos aqui para as derivadas parciais. Então f é uma função aqui de duas variáveis. Então temos aqui z igual a f de x, y. E z tem as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Então, derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y. Bom, gente, só que nós podemos derivar, por exemplo, aqui novamente. Então, é drom 2f, drom x2, ou a derivada parcial de f, a segunda derivada parcial de f em relação a x, duas vezes. Então, é como se eu pego a derivada e derivo novamente. Então, eu tenho essa notação. Agora, eu posso pegar a derivada parcial de f em relação a y e derivar novamente em relação a y. E agora, a novidade é que eu posso ter derivadas mistas, ou seja, primeiro derivar em y e depois em x. Então, perceba que a derivada parcial segunda de f, primeiro em relação a x e depois em relação... Primeiro, desculpa, em relação a y e depois em relação a x. Perceba que eu tenho aqui, ó. Então, a variável, vamos dizer assim, entre aspas, que está mais para dentro aqui, é a primeira derivação. Tudo bem? Vamos calcular aqui todas as derivadas parciais de segunda ordem desse exemplo aqui. Bom, gente, também temos as derivadas de terceira ordem e por aí vai. Mas a ideia é análoga. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular primeiro drom f, drom x. Então, um ponto x, y qualquer. Então, aqui vai ficar 3 vezes 5, 15, x ao quadrado, y à quarta, menos 12x, repito y, derivada de menos 2, 0. Derivada parcial de f em relação a y. Então, vamos ter aqui 20x ao cubo, y ao cubo, menos 6x ao quadrado. Agora, gente, vamos ter a derivada parcial de f, a segunda derivada parcial de f em relação a x duas vezes. Então, temos pegar essa aqui e derivar em relação a x. Então, eu vou botar aqui, ó. Então, eu estou derivando em relação a x essa função aqui, ó. 15x ao quadrado, y à quarta, menos 12x, y. Bom, em geral, esse procedimento vai ser feito mais direto, mas estou fazendo aqui um pouco mais devagar, só para vocês entenderem o procedimento. Então, aqui vou derivar em relação a x, o que não for x é constante. Então, aqui vai dar 30x, y à quarta, menos 12y. Agora, pessoal, vou continuar aqui.
Deixa eu me ver. Desculpa esse balançar aí. Só vou apagar isso aqui só pra gente. Então agora eu tenho a derivada parcial de f, a segunda derivada parcial de f em relação a y duas vezes. Então eu vou pegar essa aqui, ou seja, vou pegar a derivada parcial de f em relação a y e derivar novamente em relação a y. Então temos aqui que vai dar 3 vezes 20 dá 60x ao cubo y ao quadrado. Zerou aqui. Ok, pessoal. Então, temos a derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, segunda derivada de f em relação a x duas vezes, e a segunda derivada parcial de f em relação a y duas vezes. Agora vamos fazer as derivadas mistas. E com isso, vamos chegar já nesse teorema aqui. Então agora eu vou pegar a derivada de f primeiro em x, vou derivar primeiro em x e depois em relação a y. Então vamos lá. Então isso aqui é Então vai ficar aqui. De quem? Vai ser de 15x ao quadrado y à quarta menos 12xy. Então aqui vamos ter que essa derivada vai ser. Então vou derivar em relação a y agora. Essa aqui, ó, lembram que essa aqui é a derivada parcial. Vou escrever até aqui nessa nomenclatura assim, ó, em relação a x. Então 4 vezes 15, 60 x ao quadrado y ao cubo menos 12x. Agora vamos pegar e vamos fazer a derivada segunda de f, primeiro em relação a y, depois em relação a x. Então isso aqui vai ser igual a derivada em relação a x da derivada em relação a y, que é quem? Que é 20x ao cubo, y ao cubo. 20x ao cubo, y ao cubo, menos 6x ao quadrado. Menos 6x ao quadrado. Então, só para marcar, essa aqui é a derivada de f em relação a y. E agora vamos derivar em relação a x. Então, teremos o seguinte. Então, baixo aqui, em relação a x, então vai ficar 3 vezes 20, 60. Então, vai ficar 60x ao quadrado, y ao cubo, menos 12x. Então, gente, repara que essas duas derivadas mistas, elas têm, ó, o mesmo valor. E é justamente isso que diz esse teorema, teorema de Schwartz. Seja f, definindo o domínio de R2 em R, D, um aberto, se f for de classe C2, ou seja, tem até a segunda derivada contínua em D, então as derivadas mistas, melhor falando assim, vão ser iguais. E foi justamente isso que nós acabamos de verificar aqui. É claro que isso não demonstra o teorema, apenas verificamos que, num exemplo numérico, que realmente dá certo. Bom, gente, então, até a próxima aula. Ficamos por aqui. Um abraço.